boa noite. Estamos começando a nossa live de hoje, muito especial. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu quero ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Olá, Carol, boa noite, tudo bem? Vou botar uma musiquinha para tocar para a gente ir entrando no espírito da live, que vai ser uma live bem poderosa. Eu queria saber se vocês estão ouvindo a música. Oi, Angélica, boa noite, tudo bem? Botei uma musiquinha pra gente ir ouvindo. Você tá ouvindo a música, Angélica, que eu botei no fundo? Botei uma musiquinha pra gente ir entrando no clima. Só bota um joinha pra mim se estiver ouvindo. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Queria saber se o áudio tá legal. Oi, Débora, boa noite. Tudo bem, Débora? Seja muito bem-vinda. Débora, você tá conseguindo ouvir a música que eu botei no fundo? Só faz um joinha se tá ouvindo a música. Você conseguiu ouvir a música que eu tô botando? Que eu botei com o fone aqui perto. Não sei se tá tocando bem. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje vai ser uma live muito, muito, muito especial. Tá ouvindo? Ai, que bom. Pra gente começar a entrar no espírito da live, porque vai ser uma live poderosa. Uma live que o Senhor colocou no meu coração para fazer. Na verdade, esse projeto que está começando hoje, né? A gente está fazendo hoje, a gente está começando uma jornada chamada Jornada do Casamento Inabalável. Eu queria saber se você está preparado, se você está preparada, porque vai ser uma live muito poderosa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos já começar o nosso conteúdo para a gente não ficar atrasado. E que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possamos sentir aqui nessa live a presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento. E o Senhor para sempre é adorado, para sempre é exaltado. Toda a honra, glória e louvor devemos dar apenas a Ele. Eu vou abaixar um pouquinho a música para a gente começar o nosso conteúdo. Essa música é maravilhosa, né? E temos que saber que para sempre Ele vive. Esse é o nosso Deus. Eu vou começar agora então, pessoal, nossa live especificamente a parte de conteúdo. E nós vamos então, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá? Vai ser uma live bem interessante, onde eu vou ministrar os conteúdos mostrando algumas coisas que eu preparei com todo carinho para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui a tela para a gente começar a entender, né? Um pouquinho de como vai ser essa jornada chamada Casamento Inabalável. Infelizmente... Oi, Luísa, bem-vinda! Como a foto tá nos comentários, alguns eu não vou conseguir ler de repente, tá? Mas eu tô vendo aqui a galera que tá entrando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. Então, o título da nossa live de hoje é o seguinte... É a live 1 de 4. Vai ser uma jornada de 6 semanas, chamada Jornada do Casamento Inabalável. E ao longo dessas 6 semanas, hoje é só o primeiro dia, hoje é o pré-lançamento dessa jornada e vamos estar juntos ao longo dessas 6 semanas para restaurar o seu casamento, restaurar a sua casa e a sua família. Então hoje é a fase 1 da jornada e a nossa primeira live. O título da live é Eu Te Odeio, quer casar comigo? Quando você viu esse título, de repente você viu lá nos stories, você falou assim, gente, Bárbara escreveu esse título errado, né? Enlouqueceu. Como assim? Como que eu vou me casar com alguém que eu odeio? Na verdade, a gente pode entender o seguinte, se você pensar nessa frase, quando a gente pede alguém em casamento, quando a gente quer se casar com alguém, seja um casamento formal ou então uma união, a gente... ou pede a pessoa em casamento ou é pedido em casamento, né? Então lembra aí agora quando você foi pedido em casamento. Tenta voltar lá no passado, né? O dia que você foi pedido em casamento pelo seu esposo, ou o dia que você pediu, que vocês pediram em acordo, não sei como é que foi a história de vocês, mas tem um pedido aí sempre em algum momento da história dos casais. E nesse pedido de casamento a gente percebe que ele sempre acontece da seguinte forma. Você é uma pessoa muito especial pra mim.
né? Eu te amo muito. Quer se casar comigo? Ninguém pede ninguém em casamento falando assim, ó, você é um estúpido, é um grosso, é um chato, uma pessoa insuportável, então eu quero me casar com você. Imagina, nem combina essa frase, né? Ninguém fala isso pra ninguém. Ninguém chega pro outro e fala, ó, porque você é uma pessoa muito chata, você é uma pessoa muito insuportável, eu quero me casar com você, tá bom? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, o primeiro tópico da nossa live de hoje, desse slide que eu preparei com todo carinho pra vocês, é o seguinte: ninguém se casa por raiva ou ódio. Ninguém se casa com outro falando, eu te odeio, você é muito chato, você é insuportável, você é ridículo, você é nojento. Então eu quero me casar com você. Ninguém fala isso. Se ninguém se casa por raiva ou por ódio, na verdade o título dessa live que eu botei ele foi proposital, para gerar sua curiosidade, né? E você pensar assim, nossa, como é que eu vou me casar com alguém que eu odeio? Ninguém se casa com quem odeia. Ninguém se casa por raiva e nem por ódio. Então a gente se casa por amor. A gente se casa porque a gente admira aquela pessoa. A gente se casa porque a gente não consegue imaginar a nossa vida sem ela. Não é assim que funciona? Não é assim que foi na sua casa, não é assim que foi no meu casamento, não é assim que foi no seu? Então, a gente percebe o seguinte: se ninguém se casa por raiva e nem por ódio, por que será que 1 a cada 3 casamentos acaba? As pessoas que estão aqui na live podem participar, tá bom? Vocês são todos muito bem-vindos e a live é uma participação de vocês também. O que vocês botaram nos comentários aqui eu vou estar lendo e vou estar conversando com vocês também ao longo da live. Então, se ninguém se casa nem por raiva e nem por ódio, por que 1 a cada 3 casamentos ele se desfaz? Essa é uma pergunta interessante, porque ninguém casa com ninguém, conforme eu já falei no início, porque acha a pessoa muito insuportável, então se casa com ela. Ou acha a pessoa muito chata e se casa com ela. A gente se casa por amor. Então, se a gente entende que a gente não se casa por raiva, mas 1 a cada 3 casamentos se desfaz, essa conta não fecha. A gente percebe, então, que o problema não é a motivação inicial do casamento, mas sim que o amor não tem sido suficiente para sustentar esses casamentos. As pessoas até se casam. E se casam, obviamente, não é nem por raiva nem por ódio. Só que isso não é sustentado. Então, qual é a primeira conclusão que a gente vai chegar nessa live de hoje, que tem como título Eu te odeio, quer casar comigo? É claro que isso foi uma brincadeira, né? Para vocês entenderem que, na verdade, é a frase inversa. Essa frase é para explicar que ninguém faz isso. Mas mesmo assim, depois que a gente se casa, em alguns momentos, a gente até começa a ter esse sentimento pelo nosso parceiro. Então a gente vai conversar aqui hoje e vai entender como é que isso funciona. Então vemos que o problema não é a falta de amor. Não é. A questão é mais a falta de ferramentas para a resolução dos conflitos que nós não temos quando a gente se casa. Aquele ditado que fala que no início tudo são flores, eu acho que tem umas controvérsias nele, vocês não acham? Porque o início do casamento é difícil. O início, depois tem algumas crises, né? Que dizem que tem a crise dos 2 anos, dos 7, enfim. As pessoas falam algumas coisas, né? Sobre essas crises cíclicas que vêm nos casamentos. Mas a questão é a seguinte: o problema para os casamentos estarem sendo desfeitos não é definitivamente a falta de amor, mas sim a falta de ferramentas para resolver os conflitos que vêm com os casamentos. A gente, quando se casa, a gente se casa com habilidade quase zero para resolver conflito. Porque esses conflitos nós não tínhamos antes. Vivíamos uma vida de solteiro, morando na casa dos nossos pais. Os momentos que tínhamos com o nosso namorado, com o nosso noivo, com a nossa noiva, eram momentos geralmente de lazer, de fim de semana, de se arrumar e sair bonitinho e passear. E quando tinha alguma briga, cada um voltava para sua casa, ficava um dia sem se falar, fazia aquela coisinha no telefone de não mandar mensagem, não é assim que funciona? Aqueles joguinhos, né? Ah, deixa ele ficar com saudade, deixa ele me procurar, depois eu ligo de novo. E assim o namoro vai acontecendo às vezes. Aí vem o noivado, então depois vem o casamento. Mas na verdade, em muitos poucos casos, durante o namoro, e até por conta da nossa imaturidade também de relacionamento, a gente se casa com quase zero de habilidade para resolução de conflito. Nós simplesmente não sabemos resolver conflitos quando a gente se casa.
Então, por isso que é muito comum, quando as pessoas se casam, logo nos primeiros anos, sobretudo no primeiro ano de casado, até os 2 anos, né, que é quando a gente está adaptando ainda, a gente fala assim, nossa, mas eu casei com a pessoa errada mesmo. Esse aqui eu vou falar, hein? Bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou. Aí começa a vir aquelas crenças, aqueles pensamentos, né, demoníacos, né, para destruir a sua família. Então a gente percebe o seguinte, como a gente se casa com zero habilidade para resolver conflito, a gente acha que o problema é o outro. Então a gente começa a questionar nossas escolhas e falar assim, gente, o que eu estou fazendo com essa pessoa? Aonde foi que eu perdi a minha cabeça de me casar com essa criatura? E começam a vir as vozes. E as vozes vêm. E os pensamentos vão surgindo. Então, essa falta de habilidade para resolver problemas, ela vai cada vez crescendo dentro do casamento. E uma outra coisa interessante quando a gente se casa. Além da gente se casar com zero habilidade para resolver conflito, a gente se casa com um histórico familiar que nem sempre é o mais adequado. Em muitas famílias, né, e são muitas, e agora eu quero que você reflita, inclusive aí na sua família de origem, a família que você veio, né, o seu pai e a sua mãe. Eles foram exemplos de como deveria ser um casamento ou de como não deveria ser um casamento. A maioria nós viemos de uma geração, se você conversar com as pessoas, é muito difícil você ver um casal que tem o marido e a esposa que ambos vieram de uma família sem separação, uma família estruturada, é muito difícil. A gente, quando se casa, às vezes vem um que separou o pai da mãe e o outro separou e já é tanto casamento. Enfim, a gente traz essa bagagem para dentro de casa também. Então, às vezes, o nosso exemplo do que fazer no casamento a gente não tem. Porque a gente só viveu na nossa infância exemplos contrários. Exemplos do que não ser no casamento. Isso é duro. Porque esses exemplos do que não ser no casamento... Às vezes, a gente pensa assim, não, mas quando eu me casar e fizer a minha família, eu vou fazer tudo ao contrário dos meus pais. Tem muitos que pensam assim, né? Quando eu me casar, eu vou fazer tudo diferente. Não vou fazer como meu pai fazia com a minha mãe, não vou fazer como a minha mãe fazia com meu pai. Só que às vezes, inconscientemente, na grande maioria dos casos, isso é inconsciente, a gente traz para o casamento exatamente tudo aquilo que a gente queria não ser. Eu vou repetir, porque isso deve estar tocando aí com certeza o coração de algumas pessoas. Em muitos momentos, a gente traz para o casamento exatamente os exemplos contrários, porque eles estão lá no nosso subconsciente. E por mais que a gente repita, eu não vou fazer igual eu vi dentro da minha casa, você acaba fazendo. Você acaba repetindo esses padrões comportamentais e de relacionamentos. Então, pelo fato da gente ter esses exemplos do que não fazer em muitos casos, a gente começa a fazer de modo inconsciente. Aí agora você pensa, você vem cheio de exemplos e contra-exemplos da sua origem, da sua história. E seu marido também. Aí agora vocês se juntam e ficam numa mesma casa. E agora se resolvem aí. Como é que resolve? Então nós temos que, em muitos casos, analisar. Na verdade, em muitos não. 100% dos casos. Conflitos familiares, a gente tem que analisar muito a nossa família de origem. É lá que está tudo. É lá que estão as nossas raízes. Só que eu vou falar uma coisa para você. Isso pode doer. Dói. Você olhar para trás, ver tudo que você viu na sua casa, na sua infância, que você falava que não ia repetir, mas se você pensar, você pode estar repetindo. Então esse momento é o momento da gente refletir algumas coisas, né? Como que é essa bagagem? Como é que você veio para esse casamento? Quais são os exemplos que você trouxe no seu consciente e no seu subconsciente? E por fim, esse acúmulo de problemas, ele acaba sufocando o amor. Como é que isso acontece? O amor, ele existe, conforme eu falei no início. Ninguém se casa com ninguém por conta de ódio ou raiva. Ninguém se casa porque odeia o outro. Mas eles se casam porque eles se amam. Mas então, por que com o passar do tempo, esse amor parece esfriar e o ódio, a raiva, o ressentimento, o rancor, ele tomam a posição desse sentimento do amor inicial? Isso acontece porque o acúmulo de problemas, eles vão crescendo, 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 sem serem resolvidos. Isso vai sufocando o amor. Então, nessa primeira parte da live,
Eu queria que vocês entendessem isso. O que faz as pessoas se separarem não é a falta de amor. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase ela pode impactar com certeza a sua vida e a de pessoas que você conhece. As pessoas que se separam, grande parte delas não se separam por falta de amor. É porque esse amor ele foi sufocado por problemas. Inclusive, tem estudos que comprovam isso, né? Pessoas que se separam e casam de novo, e geralmente separa e casa de novo, né? Porque vai ficar buscando aquele parceiro ideal para sempre. As pessoas que têm vários casamentos, acima de 2, 3 casamentos, quando perguntam para elas qual foi o melhor marido, sabe o que elas respondem? Foi o primeiro. Isso é pesquisa, tá, pessoal? Não é que eu tô falando da minha cabeça, não. As pessoas percebem que mesmo que elas troquem de relacionamentos, o anterior ainda era melhor. Porque, na verdade, essa troca ela foi motivada não pela falta de amor, mas sim pela falta de ferramentas para resolver conflitos. Então, eu quero que você entenda, nessa primeira parte da nossa live de hoje, que vai ser poderosa, que já está sendo poderosa, que os casais eles não se separam por falta de amor. Eles se separam porque os problemas sufocaram o amor. E os problemas vão surgir, como em qualquer relacionamento. Mas a questão é, nós não temos ferramentas para resolver esses conflitos por nós mesmos. Nós não aprendemos isso. Por mais que a gente tenha feito curso de noivo, né? As pessoas que participam de instituições religiosas geralmente fazem cursos de noivos e, enfim, participam de palestras. Isso é muito bom. Mas ainda assim, não é o suficiente. Porque quando a gente se casa, a gente percebe o quão desafiador é a convivência com o outro. Com o outro que tem a sua própria história. Com o outro que trouxe uma bagagem cheia de coisas. E você também tem uma bagagem cheia de coisa. E quando vocês se encontram nessa casa, as bagagens estão cheias de coisas boas e de coisas ruins. Então, essa foi a nossa primeira parte da live. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, estamos aqui conversando juntos. Não é uma live que eu irei apenas ministrar conteúdo, eu quero a participação de vocês. A segunda parte da live, nosso segundo slide, é esse aqui. Então sabemos que esse casamento que começou, ele foi sufocado por problemas. Aquele casal que se amava, agora você consegue sentir. Tudo começa com discussões, né? Então as discussões vão aumentando, aumentando, e é uma coisa que é bem progressiva. Primeiro começa brigando por questões bobas, depois por questões mais sérias. E discussões em excesso geram rancor. Porque você discute e aquilo não se resolve. Então aquilo vai criando dentro de você um rancor. E com o passar do tempo isso se torna ódio. Você odeia o seu marido, você não aguenta mais olhar para ele. Você não aguenta ouvir a voz dele. Você não aguenta sentir a presença dele, que você já se irrita. E agora nessa quarentena, imagina o quão difícil é para casais que estão nessa situação. Que não aguentam mais viver juntos, que discutem, que têm rancor, que têm brigas e que são agora obrigados por uma situação externa a ficarem juntos dentro de uma casa. Então imagina como que não está essa família. Se você está vendo essa live agora e acha que alguém precisa ouvir, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo e convida essa pessoa para vir para cá para ouvir essa live junto com você. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para essa família e você pode ser um instrumento dessa família, de levar essa mensagem para as pessoas que precisam. Então clica no aviãozinho e manda essa live para quem agora você sentir no seu coração que precisa ouvir as coisas que estão sendo faladas aqui. Então entendemos que o excesso de discussão, ele vai gerando rancor, e aquele rancor vai crescendo, e ele vira um ódio, e no final de tudo a gente tem a indiferença. Isso é uma escala, pessoal, e a indiferença, a gente acha que não. Mas a indiferença dentro dos casamentos, ela consegue ser ainda pior que as discussões. Sabe por quê? Quando o casal está indiferente um com o outro, é porque ele já cansou até de brigar. Ele já brigou tanto, ele já se estressou tanto, ele já discutiu tanto, que agora a presença do outro para ele não faz mais diferença. E esse estágio do casamento, meus amigos, é um estágio perigoso. É um estágio complicado. Porque se você não consegue nem notar que o outro existe, o que tem entre vocês ainda?
O que tem aí dentro ainda desse casamento? Quais são os sentimentos que você ainda tem? Então, cuidado. Se você percebe que vocês nem brigando mais estão, é porque de repente já se cansaram de brigar. E já passaram para um outro estágio, que é o estágio do desprezo, da indiferença, de achar que o outro não é nada, de achar que o outro não tem valor. E quando a gente entra nesse mérito do casamento, as relações ficam muito complicadas. Então, como temos que fazer? Você pode pensar assim, tá bom, Bárbara, lá em casa tá nesse jeito que você falou aí. A gente tá brigando, a nossa casa tá um caos, tá um inferno, ainda mais agora nessa quarentena, a gente não consegue se entender, eu não consigo mais suportar ficar perto dele ou ficar perto dela. Não sei se vocês sabem, em alguns países que o confinamento já acabou, né, que o isolamento social já acabou, como a China, por exemplo, o número de divórcios cresceu absurdamente. Porque a China começou antes lá o coronavírus, né? Então agora eles estão saindo da quarentena, eles estão numa outra fase que o Brasil tá. Agora a gente tá meio que no meio, não sei, cada um fala uma coisa, né? Mas isso que a gente tá no meio, no pico da doença, enfim. A gente tá ainda dentro do isolamento social. Mas em outros países, o isolamento já acabou e a vida tá começando a voltar ao normal. Então eu estava lendo um estudo que falou que na China foi acabar o isolamento que o número de divórcios aumentou assustadoramente. Assim como essa projeção já está sendo prevista para outros países. Isso acontece porque os conflitos se tornaram insustentáveis. Então os casais percebem que é melhor se separarem. Aí você pergunta o seguinte, tá bom, Bárbara, eu já entendi tudo que você falou. O que você falou é o que está acontecendo na minha casa, né? Agora, como que eu faço para resolver isso? É por isso que você está aqui assistindo essa live, né? Senão você poderia estar fazendo outra coisa agora. Se você está aqui, é porque você quer uma resposta, você quer uma ajuda. E eu vou te dar essa ajuda agora. Vinda não da minha palavra ou do meu entendimento como coach familiar, mas vindo do coração de Deus para você. A gente precisa entender o seguinte. Quando a gente chega nesse momento do casamento, em que as discussões, o rancor, o ódio, a indiferença tomaram conta da nossa casa, a gente tem que reaprender a amar. Como assim reaprender a amar? Aquele amor que a gente tinha lá no início do casamento, e a gente sabe que não era nem muito amor, né? Quando a gente se casa, a gente está mais apaixonado do que amando. E a paixão, ela dura mais ou menos em torno de 2 anos. Então, por isso que as pessoas falam que a crise dos 2 anos do casamento é uma crise tão forte. E é forte. É forte, sim. Por que essa crise é forte? Porque quando passam 2 anos, aquele amor, aquela euforia se vai. Então, o que fica é o amor. É o amor mesmo. O amor é paciente, o amor é passivo, o amor não é eufórico igual a paixão. O amor é feito de atitudes, de compreensão. Bem diferente daquela paixão louca que a gente tem quando tá namorando, noivo e casar, e aquela... É bem diferente. Então agora, talvez seja o momento... A Andressa falou, a paixão é uma doença. É verdade, Andressa, com certeza. Gente, podem participar também da live, tá? É chato a gente falar sozinha, né? Vocês estão aqui me ouvindo, então vamos participar juntos. A Andressa falou uma coisa muito séria. A paixão é uma doença, sim. Inclusive, ela acontece dentro do cérebro por transmissões químicas, né? São neurotransmissores que só duram 2 anos, no máximo. Então, passa esse tempo, a pessoa fala, meu amor acabou. Não foi o amor que acabou, foi a paixão que acabou. O amor tá aí ainda. Você pode buscar esse amor aí dentro. Como que eu posso, então, reaprender a amar o meu cônjuge? Como que eu posso, então, retomar o meu casamento? Pra gente reaprender a amar, tem uma coisa interessante que a gente pode fazer. E eu vou dar aqui algumas dicas práticas de como você pode substituir esses sentimentos negativos que você tem agora pelo seu marido, pela sua esposa, por sentimentos de amor. E o primeiro é, explore o seu cônjuge. Como assim explore? Por que eu botei a palavra explore? Porque explorar lembra uma pessoa que vai fazer uma viagem, uma excursão, e ela explora cada detalhe daquele lugar, não é assim? As pessoas que fazem exploração em cavernas, né, em lugares, quando elas vão explorar alguma coisa, elas exploram cada detalhe, elas procuram cada coisa em cada cantinho. Pessoas que gostam de viajar e gostam de explorar lugares novos, querem conhecer todos os lugares, né? Não é assim que funciona? Então, quando eu falo explorar o seu cônjuge, é de repente conhecer ele por inteiro.
Aí você fala assim, Bárbara, mas eu já conheço, tô casada há muito tempo, você tá doida? Já conheço há muito tempo, já sei tudo dele, tudo de bom, tudo de ruim. Será que sabe mesmo? Será que você consegue admirar as qualidades que ele tem? Ou você só olha para os defeitos? É muito comum, dentro de um casamento, a gente botar os defeitos do nosso cônjuge numa vitrine. Eu sempre falo isso. A gente pega tudo que a pessoa tem de defeito e faz questão de colocar numa vitrine. E mostrar. E falar. E potencializar os defeitos que o nosso cônjuge tem. Quando nós também temos defeitos. Só que a gente esquece, né? A gente só quer ver o do outro. Sempre quando eu atendo as famílias dentro do processo de coaching familiar, quando as famílias vêm pra mim, o discurso ele se parece sempre. E o discurso é, Bárbara, eu vou fazer o processo de coaching com você porque meu marido é assim. Porque minha esposa é assim. Porque meu filho é assim. Nunca ninguém veio começar o processo de coaching comigo e falar assim, não, eu tô fazendo porque eu sou assim. A gente sempre pega os conflitos do casamento e joga em cima do outro. A gente sempre faz isso. Tem uma pergunta aqui que eu acho que chegou numa caixinha. Eu vou botar até na tela essa pergunta aqui. Eu vou clicar nela para compartilhar e falar com vocês. Uma pergunta muito boa da Andressa. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, faz a mesma coisa. Clica numa caixinha que tem aí. Quem não quiser botar a pergunta no comentário, faz uma caixinha que eu vou jogar aqui na tela pra gente responder. Então a Andressa falou assim, ó. Bárbara, será possível reacender o amor depois de tanto tempo nos maltratando como casal? Olha que pergunta poderosa. Como que eu consigo reacender esse amor se eu tenho só maus tratos? Se eu tenho só palavras que ao invés de encorajarem nos colocam para baixo? Andressa, eu te respondo que é possível sim. É possível porque se esse casal ainda tá junto, tem uma última pontinha de esperança. Por mais que as pessoas falem assim, não, a gente tá junto pelos filhos. Antigamente ainda tinha muito isso, né? Agora hoje as mulheres trabalham, são independentes. Diferente de outras culturas. Então, se esse casal tá junto, eu sempre falo isso pros casais que eu atendo e venho com essa história. A gente tá junto por causa do filho. E eu provo pra eles, por A mais B, que eles não estão. Porque, na verdade, alguma coisa ainda une aquele casal. O que a gente tem que fazer? Vou fazer um desenho aqui com a mão pra você entender. Imagina que essa parte aqui da mão é uma coluna de coisas negativas. Então é um homem que fala palavras desencorajadoras, um homem que maltrata a esposa emocionalmente. Tá aqui, palavras negativas. E aqui são palavras positivas. Quando o casal nesse momento que a Andressa falou, esse casamento tá assim, ó, só um negativo aqui e positivo tá lá embaixo. Como que isso pode voltar a acontecer? Quando a gente começar a substituir de maneira gradativa as palavras negativas por palavras positivas. Então as palavras negativas vão descendo, descendo, descendo e vai começando entrando palavras encorajadoras. E podem ter certeza que as palavras encorajadoras e positivas elas têm um poder absolutamente enorme sobre palavras negativas e desencorajadoras. Existem várias coisas que podemos fazer, como analisar a linguagem de amor daquele casal, ver como que um enche o tanque emocional do outro, porque tem umas ferramentas que a gente faz no processo de coaching familiar que são bem interessantes. Por exemplo, todo mundo tem um tanque emocional, né? Um tanque que tem que ser preenchido com alguma coisa. Então, para Andressa, por exemplo, pode ser um tipo de combustível, né, que enche esse tanque. Para o marido dela pode ser outro, cada um tem o seu tanque. E quando a gente se casa, a gente geralmente não sabe que o outro, como é que enche o tanque emocional do outro. Então tem muitos tanques que estão vazios, que estão já na reserva, no negativo. Então quando a gente começa a encher o tanque emocional dessa pessoa, é uma coisa muito incrível, é uma coisa milagrosa, uma coisa realmente de Deus. A gente começa a encher o tanque emocional dessa pessoa. Aí você fala assim, Bárbara, você tá brincando, né? O cara tá me maltratando, tá fazendo... Claro que eu tô falando de maltratos emocionais, né? Questões físicas já são outro esquema que temos, inclusive, que buscar ajuda e denunciar, obviamente. Não tô falando disso. Tô falando de questões emocionais e questões normais de casais dentro da normalidade. Então, quando a gente fala dessas situações, né, de maus tratos emocionais, de palavras desencorajadoras e discussões, a gente percebe o seguinte. Essa pessoa, para estar fazendo isso,
ela tá com o tanque emocional dela muito vazio. Então, no começo, pode parecer assim, como é que eu vou agradar uma pessoa que me faz mal? Você tá louca, Bárbara? Tá maluca? Que doideira é essa? Mas, na verdade, quando essa pessoa, porque ela só maltrata a outra porque ela já tá muito mais maltratada que você. É difícil olhar com essa ótica. É difícil. É muito mais fácil a gente ir embora. Muito mais fácil. Só que quando você começa a encher o tanque emocional dessa pessoa, que inclusive é quem está maltratando, ela vai começando a perceber a força que o amor tem. A força que o companheirismo tem, que a paciência tem. E ela vai começando a se encher e automaticamente ela vai também liberando pro outro aquele sentimento. Porque a gente esquece de uma coisa. A gente quer muito dar amor pro outro, né? Ah, eu quero muito amar meu marido, eu quero ser uma esposa assim, assim. Só que a gente esquece desse conceito do tanque emocional. Que conceito de tanque emocional é esse? Não adianta eu querer transbordar amor pro meu marido se meu tanque tá vazio. Eu quero que vocês entendam bem esse conceito do tanque emocional. Não adianta. Se o meu tanque emocional estiver vazio, eu não vou conseguir transbordar amor pro outro. Porque ele só transborda depois que ele se enche. Então nós temos que encher o nosso tanque emocional. Aí você fala assim, tá, mas quem vai encher esse tanque? Não é você. São as pessoas que vivem com você. Por isso que nós, dentro do processo de coaching de casal, a gente identifica o que enche o tanque emocional de cada um. Então a gente dá tarefa. E fala, ó, você vai encher o tanque emocional dele assim. E você assim. Porque cada um tem um tanque diferente. E não adianta querer ficar enchendo o tanque do outro com o que você quer. É o que o outro precisa. Vocês entendem o que eu tô falando? Então a questão é, quando a gente percebe que a gente precisa encher o nosso tanque emocional para poder transbordar esse amor, as coisas começam a se ajustar. E esse ajuste, ele acontece mesmo. Casamentos são restaurados, milagres são vistos. Porque esse tanque que estava lá no vazio, ele começa a encher dia após dia. E quando ele alcança a sua plenitude, ele transborda. E quando ele transborda, ele enche aquela casa. Ele enche aquela casa de amor, de companheirismo, de compreensão, de parceria. Aquele casal que antes ficava brigando e lutando, parecia que ficava num campo de batalha, eles percebem que agora eles são parceiros. E eles não são opositores, que tem que ficar um provando pro outro quem tá certo, quem tá errado, quem é melhor, quem é pior. Tudo isso se acaba quando o casal entende que ele precisa encher o seu tanque emocional primeiro. E uma dica pra gente reacender esse amor é essa aqui, Andressa, ó. Admiração de qualidades. As pessoas, não, Bárbara, meu marido não tem nada de bom, você não tá entendendo, você não conhece ele. Vou te falar uma coisa. Todas as pessoas do planeta têm qualidades e defeitos. Tá bom? Pode ser uma coisa óbvia, uma coisa que você já ouviu em muitos lugares, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Então a gente acha que a pessoa só tem defeito. Porque na verdade a nossa visão, ela tá deturpada. A gente só consegue ver por causa da raiva, né? Você consegue ver o que a pessoa faz de mal, de mal. Se ela fizer alguma coisa de bom, você não vê nem com bons olhos. Nada que a pessoa faz te agrada, porque você não consegue ver as qualidades dela. Então a dica é, pra gente conseguir reacender esse amor, conforme a Andressa falou, olhar os defeitos de forma positiva. Aí você fala, como assim, Bárbara? Como que eu vou fazer isso? Olhar defeitos de forma positiva? Temos que olhar os defeitos como oportunidades de melhoria, tanto para a pessoa quanto para a gente. A gente tem um problema. A nossa geração. Andressa, eu consegui responder sua pergunta? Depois você bota aí para mim no comentário, tá? A gente tem um problema na nossa sociedade que é não permitir erro. E se você pensar bem, a gente não permite nem o nosso erro. Quando a gente mesmo erra, a gente se cobra, a gente fica frustrado, a gente não sabe lidar nem com os próprios erros. Então a gente tem uma grande dificuldade de lidar com o erro do outro, porque a gente quer que ele seja perfeito, mas a gente esquece que perfeito nem a gente é. E como que eu vou conseguir olhar esses defeitos de maneira positiva? É conhecendo a pessoa por completo. Ninguém ama se não conhecer a pessoa por completo. E às vezes, eu vou falar agora uma coisa que é muito dura de falar, mas é uma realidade.
Tem casais que estão juntos há 10, 15, 20 anos e não se conhecem. Aí você fala, não, Bárbara, isso não é possível. Tá casada há muito tempo, já sabe tudo um do outro. Será mesmo que sabe? Será que essa convivência não ficou uma convivência superficial, baseada, focada só em coisas? E tem uma coisa que eu queria falar pra vocês agora, uma frase que eu vi no seminário que eu achei incrível. A frase é a seguinte: como testar a comunicação do seu casamento? Aí eu falei, isso aí eu quero ouvir. Aí fiquei prestando atenção e achei bem legal. E o palestrante falou o seguinte: quando você conversa sobre coisas, sobre fatos, você não está se comunicando com seu marido. Eu comecei a pensar naquilo. Eu falei, gente, isso é profundo. Se você for pensar, a maioria dos casamentos, né? Mas agora na quarentena tá um pouquinho diferente, que a gente tá vivendo muito intensamente junto, né? Mas antes, com aquela rotina tarefada, aquela loucura de trabalho, o marido chegava em casa, a esposa também. Oi, amor, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Tranquilo. Eu fui no trabalho, eu fiz isso, eu fui na escola, dei aula, fui no correio, botei uma carta, botei um Sedex, fui no banco, paguei uma conta, foi tudo bem, graças a Deus. Não é assim que funciona? Dá um joinha aí pra mim pra ver se não é assim que funciona. Esses são, basicamente, as conversas dos casais. Quando a gente analisa isso, o que a gente tem que entender? Quando você conversa com seu marido sobre o seu dia e conta fatos, isso não é uma conversa emocional. Vou repetir. Quando você conversa com seu marido e você fala sobre fatos, hoje eu fui pra escola, dei aula pra turma tal, a turma tava terrível, depois eu fui no banco, depois eu fui na academia, tá tudo bem, e você? Aí ele fala do dele, eu fui trabalhar, meu chefe hoje encheu o saco, não sei o quê. Não é assim? A pergunta é, vocês em nenhum momento falaram como estavam se sentindo em relação a tudo que aconteceu. Vocês apenas narraram fatos. Gente, quando eu entendi isso, olha, o meu casamento mudou. Porque eu comecei agora as conversas com meu marido falando, eu estou me sentindo assim em relação ao que aconteceu. E não falando só o que aconteceu. Entenderam a diferença? Conseguiram entender? Bota um joinha pra mim no comentário se conseguiram entender. Quando a gente conversa apenas sobre fatos, a conversa é superficial. Temos que aprender a conversar sobre sentimentos. Expressar o que você realmente está sentindo. Às vezes também no casamento a união acontece por paixão ou circunstâncias, né? Conforme já falamos no início, a paixão dura no máximo 2 anos. Então aí, pelo fato dela ter se casado por uma paixão, por uma circunstância, alguns querem se casar para sair da casa dos pais, acontece também, ou sair de uma situação que não era feliz. Então, nesses casos, a paixão, né, e as circunstâncias fazem com que o casamento chegue no momento e a paixão acaba. Então, as pessoas perguntam, o que sobrou? Não sobra nada. Porque as pessoas se casaram ou pela paixão ou pela circunstância. E quando essas coisas passam, não sobra muita coisa. Então, temos que entender, dentro dessa dinâmica aqui do nosso segundo slide, que como que a gente faz para reaprender a amar o nosso cônjuge? Lembra dessa frase, explorar o seu cônjuge. Procurar nele coisas boas, potencializar as suas qualidades e olhar os seus defeitos de forma positiva, pensando que você pode ajudá-lo a melhorar. E obviamente não é você colocando os erros numa vitrine, os erros dele ou dela numa vitrine e julgando e culpando e jogando na cara e fazendo questão de falar todo dia o que ele faz de errado, que você vai ajudar ele a melhorar, não. Você vai piorar. Então temos que entender que quando acontece, né, isso dentro do casamento, a gente percebe que realmente a situação chega num momento muito crítico. Agora eu quero falar com você, pra gente refletir, já chegar no final da nossa live, sobre algumas perguntas que de repente muitas pessoas que estão aqui me assistindo estão fazendo nessa noite. E as perguntas são as seguintes. Nossa, Bárbara, depois de tudo que eu ouvi, será que eu ainda amo meu marido ou amo minha esposa? Será que eu me casei com a pessoa errada? Como que a gente vai conseguir ficar junto se a gente só discute? Por que os problemas eles só aumentam? Não diminui, só aumenta.
Como que eu vou conviver com uma pessoa tão difícil? Por que o nosso casamento é só tristeza? Até quando eu vou estar casado? Acho que não vou aguentar nem até o fim dessa quarentena. De repente tem alguém pensando assim aí. Não aguento mais viver assim. Não vejo a hora de acabar a quarentena para ir no cartório, pedir esse divórcio, não aguento. A mensagem final que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: se você respondeu de maneira positiva alguma dessas perguntas, eu convido você na quinta-feira, daqui a mais um, vai passar amanhã, só mais um dia, a participar de mais uma live comigo. E nós vamos ao longo de 6 semanas. Ó, são 6 semanas, ó, 6. Hoje foi só a primeira live. Vão ser 4 lives ao longo de 2 semanas. E depois um outro acompanhamento específico por mais 4 semanas. Então, ainda tem muita coisa pela frente. Eu te convido nesse momento a tirar um pouco dessas perguntas e apenas deixar a jornada acontecer. Deixar as coisas fluírem. Deixar a gente entender as razões desses conflitos. Se você acha que se encaixa em uma ou em todas essas perguntas que estão aqui, a minha próxima live vai ser a seguinte. O título dela vai ser: Você casou com uma mala. Aí você fala: Bárbara, essa live é pra mim, porque meu marido é uma mala mesmo. E eu te convido a trazer ele na próxima live, quinta-feira. Vai ser uma live muito poderosa também. E eu queria falar para você o seguinte: por mais que você esteja respondendo a essas perguntas de forma afirmativa nessa noite, eu quero te falar que o primeiro passo você já deu, que é estar aqui me assistindo. Se você está aqui, é porque você quer ter um casamento inabalável. Vou falar uma coisa interessante pra gente finalizar a live. A palavra inabalável, sabe o que é a palavra inabalável? Não é aquela coisa que não se abala, tipo, não abala. O inabalável é aquele que abala, mas rapidamente volta. Então, um casamento feliz não é aquele sem conflito. Eu não vou te prometer aqui ao longo dessas 6 semanas que você vai ficar comigo toda terça e quinta aqui no meu Instagram e eu vou te dar a fórmula para ter um casamento perfeito. Não é isso que eu vou te oferecer, porque isso não existe. Tá bom? O que existe é um casamento com conflitos, sim, mas quando a gente tem ferramentas para resolver os conflitos. Vocês entendem? Vamos falar sobre técnicas de resolução de conflito. Vamos falar sobre tipos de conflito ao longo da nossa jornada. Vocês sabiam que tem casais que têm preferência por um tipo de conflito? É muito engraçado. Tem casais que gostam de brigar de um jeito específico, tá? E tem vários estudos que mostram quais são os tipos de conflitos preferidos dos casais. Eles só gostam de brigar daquele jeito. E tem algumas características de cada tipo de conflito. Vocês sabiam que existem cavaleiros do Apocalipse, que são 4, e o nome é esse mesmo, tá? Porque o negócio é apocalíptico mesmo. São cavaleiros que invadem nosso casamento e querem destruir a nossa casa? E esses cavaleiros, eles são comportamentos. E eles são 4, que eu vou estar explicando também ao longo da jornada. Então, gente, a questão é muito profunda. A questão não é só assim, tenha mais paciência, aguente firme. Ele vai mudar, vai dar tudo certo. Não é esse discurso que eu tô fazendo aqui, não é. É um discurso de disposição para compreender o que está por trás dos conflitos. Sabe aquele ditado, o buraco é mais embaixo? A questão dos casamentos é isso. O buraco é bem mais embaixo. Você começa a olhar para você começa a olhar para a família de onde você veio, você começa a olhar para todo o contexto que fez vocês dois chegarem até onde vocês estão hoje. Porque nada acontece por acaso, as coisas elas são construídas. E a sua família foi construída. Mesmo os conflitos que vocês têm hoje foram construídos. Tijolinho por tijolinho. Sabia? Uma separação é construída tijolinho por tijolinho. Dia após dia. É muito difícil você ver alguém chegar e falar assim, do nada, quero me separar de você. Nunca é do nada. Lembra dessa frase? Nada na vida é do nada. Nada.
Até o sucesso das pessoas que você vê, que quem pensa assim são pessoas que pensam de maneira superficial. Às vezes vem alguém fazendo sucesso na vida, na carreira, e fala, nossa, do nada a pessoa virou isso. Não é do nada. Você não sabe como é que ela viveu antes? O quanto ela estudou, o quanto ela se esforçou. Nada é do nada. Ficou uma frase meio feia, né? Mas não tem problema, eu quero que você entenda. A frase é, nada é do nada. Nada que acontece é do nada. Tudo tem um motivo. E quando a gente fala de casamento, imagina que o casamento é uma árvore. E com essa analogia eu quero encerrar nossa live de hoje. O casamento é como se fosse uma árvore. E a gente só vê, às vezes, o fruto da árvore. Aí fala assim, Bárbara, ó, lá em casa o fruto tá podre. Nem tem mais fruto. Tudo podre, não tem mais nada. Você está vendo só o fruto. Para aquela árvore ter dado aquele fruto, tem problema lá na sua raiz. Os nutrientes não estão chegando, tem alguma praga atingindo aquela árvore. Então, entenda o seguinte, a sua família é uma árvore. O que a gente vê são só os frutos. É só o que está no superficial, no visível. Mas lá no invisível, nós temos muita coisa guardada. Coisas que você nem sabe que tem aí dentro. Coisas lá da sua infância que agora que você se casou, vem com tudo. E você não sabe lidar com isso. Então você acha que o problema é um outro, aí você prefere separar. Ah, é mais fácil separar, porque esse aqui não presta, não vale nada. Escolhi muito errado. Quando, na verdade, você só quis trocar de árvore sem entender a raiz daquilo. Então eu te convido, nessas próximas semanas, todas as terças e quintas, às 8 horas, vamos ter essa semana inteira, que é a semana de pré-lançamento da jornada. E na semana que vem, que vai ser o lançamento mesmo da jornada, que vai ser online, vai ser um projeto bem bacana. E um projeto voltado apenas para mulheres. Aí você fala assim, ai Bárbara, poxa, por que só para mulheres? Lá no meu site estou explicando por quê. Tem um motivo para isso. A questão dos maridos vai ser depois, na outra fase. Essa fase é só para as esposas. Mas é claro que nas lives aqui todos são bem-vindos. E é muito bom, inclusive, que você chame seu marido para ver as lives com você. Vão ser lives muito poderosas. Então, para essa noite, a minha frase final é a seguinte: não olhe apenas para os frutos do seu casamento. Vamos, ao longo dessas 4 lives, analisar as raízes. E na próxima quinta-feira, eu vou conversar com vocês. Obrigada, Ana. Ana botou Bárbara maravilhosa. Você também é, amiga, maravilhosa. A Ana é minha amiga, trabalha comigo. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer uma live que vai ser muito incrível. E o tema vai ser Você casou com uma mala. Você casou com uma mala? Casou. Eu também casei. Você também casou? Todo mundo casou com uma mala. Você vai entender o que significa isso. Na próxima semana, na próxima live, depois da manhã. Próxima semana não, falei errado. Depois da manhã, quinta-feira, às 20 horas. Eu queria agradecer pelo seu tempo, de você estar aqui me ouvindo, né, de você compreender essa mensagem que veio direto do coração de Deus para sua vida. Então eu desejo nessa noite, grandemente, que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, que vocês vivam dias de harmonia nessa quarentena, que vocês aproveitem esse tempo para se reconectarem, né, para ser um momento de acolhimento, né, um momento de conexão familiar. Então a gente se encontra depois de amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo perfil, e eu quero na quinta-feira que você chame mais pessoas para assistir. Eu quero que você mande aviãozinho para no mínimo 5 pessoas que precisam entender que elas se casaram com uma mala, que vai ser o tema da próxima quinta-feira, tá bom? Vou tirar aqui a tela para poder eu me despedir de vocês melhor. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite e a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau!